Olá, internautas, seguidores da Luciana Cacheita Duarte, que está candidata a deputada estadual. E hoje a gente vai fazer Luciana Responde comigo, eu, J. Nunes, colunista social e comunicador. Oi, Luciana, tudo bom? Olá, Jota, é um prazer estar aqui com você. Que bom, Luciana, mas... Luciana, a gente sabe que internauta e seguidor são muitos. Sim. E muitos conhecem sua história, muitos leu sua história e muitos querem ouvir. Em primeiro lugar, eu queria muito que você se apresentasse para essa galera que está aí do outro lado da telinha, já vendo você. Se apresente, por favor. Então, meu nome é Luciana Cacheita Duarte, eu sou de Brasília, vim para cá, para o Tocantins, com 10 anos, me formei em arquitetura e urbanismo, sou mãe, fiz filosofia prática, cursei também lá na Escola Superior de Guerra, Política e Estratégia Brasileira, e estou aqui hoje como candidata a deputada estadual. Menino Luciana, mas assim... Todo um currículo que você tem, vem lá nasceu em Brasília, e aí já veio aqui para o Tocantins, então o amor pelo Tocantins é bem grande, porque foi bem desde criança, né? Foi uma delícia, na verdade. A gente foi para Colinas do Tocantins. A minha infância eu passei lá de 10 aos 15 anos e depois eu vim para Palmas e foi muito interessante. A gente trouxe para cá uma sementinha do nosso coração, né? E desenvolveu aqui. Então, realmente, eu gosto muito de Palmas, gosto muito do Tocantins e é um prazer estar aqui. Que bom, Luciana, de falar e gostar do Tocantins, então já é muito bom isso. Luciana, hoje Luciana Responde, né? E a gente vou fazer algumas perguntas e você vai responder para o pessoal que está aí ligadinho no canal, nos seus canais, nas suas redes. Então, assim, a primeira... Como surgiu a ideia de se candidatar a deputada estadual? Luciana? Então, foi uma ideia que surgiu da seguinte forma. Há muitos anos eu venho estudando uma maneira de melhorar o nosso país, né, o nosso Brasil. E aí eu fui desenvolvendo algumas ideias interessantes que são aplicadas nos países de primeiro mundo. Essas ideias eu fui organizando, fui burilando e ao longo do tempo eu fui organizando também. Coisas práticas, sabe, Jota? Coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. A gente enfrenta algumas questões na vida e essas questões eu fui pesquisar como que os países de primeiro mundo funcionam com relação a essas questões. E aí veio todo esse estudo. Isso. Depois de todo esse estudo que foi feito ao longo desses anos, em janeiro eu fiquei com muita vontade de aplicar essas ideias. Eu precisava de fazer com que as pessoas conhecessem, pelo menos. E aí, quando foi em março, eu recebi um convite para poder entrar como candidata a deputada estadual. Aí eu pensei, é uma ótima oportunidade para a gente poder aplicar essas ideias, não só ficar pensando, mas aplicar. Vai transformar o nosso estado num estado melhor. Então, estou aqui. Que bom. Luciana, eu vejo, assim, você falou deputado, surgiu esse convite. Sim. E eu lendo um pouco sobre você e sobre as suas caminhadas, são mais de 7 ideias, projetos que você quer implementar lá na Câmara dos Deputados. Sim. E desses 7 projetos, eu li um pouco e vi aqui, tem um que é um projeto específico para as mulheres e para as mães, né? Sim. Mulheres mães. Fala um pouco desse projeto para a gente. Jota, é o seguinte, eu sou mãe também. E todas as mães, elas preferem, gostam, veem a importância da gente estar com os nossos filhos para a gente educar, para a gente formar. Inclusive, é uma responsabilidade social que a gente tem. A mãe não forma para si o filho, ela forma para a sociedade. Então, esse projeto é o seguinte, as empresas, para elas poderem liberar a mãe meio período, de filhos pequenos, né, ou de filhos com alguma deficiência também,
Então, o que a empresa faria? Ela teria um incentivo do governo, assim, a mãe trabalharia meio período na empresa e meio período em home office. Muitas mulheres têm as possibilidades da gente fazer nesse sentido. Então, acho que já abrangeria uma grande quantidade de mulheres. Existe um outro segundo projeto também, que não está aí dentro das propostas, mas que eu quero elaborar também, que seria para as mães que não podem fazer trabalhos em home office, para que existisse creche dentro das empresas, para a gente poder dar a oportunidade também dessas mães cuidarem dos seus filhos com uma certa proximidade, de crianças pequenas principalmente, né? Então, dentro dessa proposta, você tem duas propostas, não é isso? Uma para a mãe trabalhar meio período e a outra uma creche dentro das empresas para que a mãe possa estar com os filhos. Exatamente. Correto, que bom, isso é muito bom. Eu acho que as mães, as mulheres que são mães, elas vão poder até cuidar, né, da educação do filho melhor. Sim. Né? Hoje, inclusive, a gente tem um problema social que eu vejo assim grande, de decadência da moral das pessoas. Isso está muito relacionado com a ausência da mãe dentro de casa para poder dar orientação para os filhos. Então, esse projeto ele é muito mais do que para as mães ou para os filhos, mas para a nossa sociedade inteira. Luciana, como você fala, vamos aqui, o próximo que eu vou falar. Você falou de trabalho, falou das mães no trabalho. No Estado, eu sei que você tem uma proposta, no Estado são mais de 70 mil desempregados por aí no Estado, né? E como você pretende, lá na Câmara dos Deputados, resolver ou buscar a solução para esses mais de 70 mil? Como que você vai pretender? 70 mil desempregados. Qual é o projeto? O que você tem que você possa buscar aí para mudar esse quadro, esses números que a gente tem? Então, Jota, a gente precisa de fazer uma escola para qualificação profissional. Muitas vezes a gente vê aí essas pessoas desempregadas, mas elas não têm essa qualificação profissional. Tanto a parte dos empregados mesmo, inclusive também a parte dos empregadores, quando são empresários. Mas voltando um pouco dos empregados, né, eu até gostaria também de desenvolver uma outra proposta junto com esta proposta de qualificação profissional, que é para os jovens de segundo grau. O pessoal termina o ensino médio e não tem ainda qualificação profissional. E é uma coisa que acontece muito nos países de primeiro mundo, essa qualificação profissional já no ensino médio. Daí a pessoa não perde tempo, ela já sai do ensino médio qualificada com uma possibilidade muito maior de já receber um emprego, né? Um emprego interessante, um emprego que vai dar uma renda boa, que inclusive permita a pessoa continuar os estudos ou mesmo a pessoa trabalhar e formando a vida, formando a família de uma forma mais tranquila. Isso é bem interessante. Então, assim, você vai buscar diminuir o número com projetos e ainda buscar essa escola profissionalizante para os estudantes, quando eles saírem, já ter... Essa questão dos estudantes, ela já é uma questão para quem está fazendo o ensino médio. Mas a gente precisa, para quem já fez o ensino médio, já terminou os estudos, ou quem não tem interesse, a gente precisa também fazer esse processo de qualificação profissional. Aí já seria um estudo à parte que a pessoa teria que desenvolver para poder, que seria o quê? Seria já vendo o que o mercado de trabalho precisa hoje aqui no nosso estado. Né? Tá. Com essa qualificação, Luciana, como você pretende implementar isso nas escolas? Por onde você vai começar para essa qualificação profissional dos estudantes? Dos estudantes já seria no ensino médio. Aqui a gente tem a responsabilidade perante o Estado de fazer o ensino médio. Quem tem a responsabilidade de fazer o ensino primário são as prefeituras, né? Então, como deputada estadual, eu quero implementar a qualificação profissional, fazer um ensino médio profissionalizante. Seria o quê? Aumentar mais uma disciplina ou mais um ano?
Não, existem algumas, uma base de segundo grau, como acontece na IFT, no IF, aliás. Eles fazem o ensino médio normal e eles fazem de tarde, né, ou à noite o ensino médio, o ensino profissionalizante. Então é um pouco mais estendido, né, no sentido de ter mais disciplinas, né, mas não estende em quantidade de tempo, mas estende em quantidade de estudo por dia. Ah, que bom, que bom. Isso vai ser de grande... muito grande para o Estado, né? Sim, de grande valia. Inclusive eles também, e eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido, de já dar a possibilidade do estudante, nessa época, ele já faz um estágio. Então, ele já sai com um pouco de prática também. Não sai só com teoria. A prática ela tem que ser aliada à teoria para realmente existir o aprendizado. Muito bom. Luciana, falando em jovem, falando em estudante, que a gente Sim. falou, e sobre o empresariado? Qual o projeto você tem para os empresários? Porque já que a gente está falando de emprego, falar em qualificação para os estudantes. Sim. E para os empresários hoje? Então, hoje a gente também tem um dado que é bem delicado da gente, né, falar. Nós temos 60% das empresas que entram no mercado de trabalho com 5 anos, que entram, né, no mercado, elas com 5 anos elas fecham as portas. Isso significa que todas aquelas pessoas que entraram com toda a garra, dando o seu melhor, né, que conheciam especificamente do seu ramo, elas, quando se tornaram empresárias, elas quebraram. Isso é muito sério, sabe, Jota? Porque é toda uma expectativa de vida que a pessoa faz quando ela se torna uma empresa, quando ela abre uma empresa. Então, eu vejo assim, a gente precisa de ter um centro de qualificação empresarial. Assim, a gente poderia diminuir essa quantidade de empresas que quebram. Porque assim, é muito importante a gente ter uma qualificação para empresários também, através de empresários que sejam já consolidados naquele ramo que a pessoa está atuando. Por exemplo, uma pessoa que só sabe de network, ela não pode dar aula para empresários, porque só aquela disciplina não é suficiente, ela tem que ser integrada com todas as outras disciplinas que o empresário precisa. Então, para ver a empresa dele por inteiro, ela precisa desenvolver mecanismos todos que integrem de uma forma dinâmica na empresa dela, para ela poder realmente ter aquele boom que ela sempre sonhou. Porque o empresário também é um sonhador que quer ver não só a empresa dele crescer, mas também ele quer atuar de uma forma saudável para a sociedade. Isso é interessante. Luciana, você está falando de uma escola para empresários. Sim. Como seria a implantação dessa escola? Como seria para a pessoa entrar numa escola dessa? Como que seria trazer isso para quem quer ser empresário, para quem está buscando os empresários? Porque hoje existe vários tipos de empresário, né? Existe o empresário, aquele que está ali só na internet, tem aquele que tem a física. Como que seria implantado isso no Estado e como que esse projeto andaria? Então, Jota, essa questão você falou bem. Existem empresas que são físicas e outras digitais. Para as empresas físicas, a gente traria pessoas que conhecem de empresas físicas para poder dar aula. E essas pessoas, elas dariam aula tanto presencialmente, mas também seria retransmitido para... A gente tem internet, isso facilita tanto nossa vida. Sim, com certeza. Então, a gente pode dar essa aula presencial, mas também quem não pode estar presencialmente, pode também, inclusive, participar dessas aulas via internet. E para o mundo digital já seria um pouco diferente, porque a realidade digital é um pouco diferente. É muito. Então, também seria dadas aulas que podem ser tanto presenciais quanto online para essas pessoas que estão fazendo esse tipo de empresa. De qualquer modo, a gente atinge os dois ramos, né? Os dois ramos.
Luciana, vamos falar de desenvolvimento humano. Você tem lá uma proposta, né, para casais unidos. Fale para mim um pouco sobre desenvolvimento humano. Sim, essa proposta a gente tentou achar um nome bom para ela, mas é uma proposta que é o seguinte: quando eu fui ver como que a gente faz com nossas mães, com as nossas grávidas, né? O que elas fazem? Elas vão para o posto de saúde. E lá nos países de primeiro mundo, por exemplo, na Alemanha, as grávidas elas vão para a creche. É uma coisa diferente que acontece lá. Lá é um movimento de mulheres, na creche acontece, que são mulheres que estão prestes a dar à luz e mulheres que já deram à luz recentemente. Elas ficam por ali, inclusive porque elas têm palestras lá de desenvolvimento humano, tem também o pré-natal que é feito lá. E não é só para mulheres, para os maridos também, né? E abre inclusive para jovens. Por que isso? Porque com essas palestras, né, os casais eles ficam mais unidos, Jota. Eles se separam menos, porque se tanto o marido quanto a mulher, mesmo sendo ou não casados, mesmo sendo, enfim, as famílias, quando elas sabem o que está acontecendo, por exemplo, uma mulher quando fica grávida, é normal ela chorar e não tem motivo. E se às vezes uma pessoa perguntar para ela, mas por que você está chorando? Ela vai talvez tentar encontrar algum motivo lá, alguma justificativa. Mas muitas vezes não tem, porque é hormonal. Mas se uma pessoa que chega perto dessa grávida, que não sabe que isso acontece, às vezes a grávida também não sabe que isso acontece, esse processo hormonal. Então o que acontece? A pessoa começa a ficar impaciente às vezes, porque, poxa, ela tem todas as possibilidades ali, ela não tem motivo aparente para chorar e realmente ela está chorando porque são os hormônios. Mas isso pode causar, inclusive, violência dentro da casa, sabe? Constrangimentos. Então, existem muitas coisas que acontecem na gravidez, que acontecem no pós-parto. As mulheres muitas vezes ficam sozinhas hoje aqui no nosso país, né? Quando elas estão recém-dadas, quando elas dão à luz, com 1 mês, 2 meses, geralmente têm talvez o apoio ali de alguém da família. Mas às vezes, por exemplo, aqui em Palmas, que é um lugar onde as pessoas vieram desbravar, né? São todos muito corajosos aqui. Então, muitas vezes não tem a família por perto. E como é que a gente faz? A gente precisaria de ter outras mulheres ali junto, que você, né, tenha o suporte umas das outras, inclusive os maridos também, se conhecendo, os maridos de mães grávidas, de mães que deram à luz recentemente. Eles se conhecendo, eles tendo essas palestras também valoriza muito a família, fazendo com que a família fique mais unida. E isso vale tanto para casal, como também para mãe e pai solo. Sim, inclusive isso é para pessoas, Jota. Eu falo assim, casais unidos, mas são para pessoas. São para pessoas, inclusive, que querem ver como é que se faz uma família. Uma pessoa de jovem, por exemplo, que seja de 20 ou 30 anos, que ainda está pensando em formar uma família, às vezes essas palestras, elas poderiam ajudar muito, inclusive para a gente pensar, bom, o que eu quero fazer daqui a 10 anos? Como que eu gostaria de ter a minha família? Eu gostaria de ter um filho, 0 filhos, 50... Não, 50 é demais, né? Não é. 50 filhos? Às vezes a pessoa quer 50 filhos. Pois é, às vezes ela quer fazer um orfanato. Ou quer adotar. Adotar filhos. Então, assim, para a gente ter uma projeção de vida, essas palestras ajudam muito de desenvolvimento humano. Isso é muito bom. Falando em bem-estar, falando em palestra, vamos falar de cidade inteligente. Você tem uma proposta para a cidade toda arborizada. Com essa proposta, você pretende colocar árvores na rua para que o calor acabe? Luciana, responda. Em quanto tempo você acha que consegue? Lá dentro da Câmara, em quanto tempo você acha que consegue? E como que vai ser o estudo
para arborizar, porque não será só Palmas, será o estado inteiro, né? As cidades que precisam. Me conta, como que esse projeto pode ser feito, Sim. como esse projeto vai arborizar, e seria arborizado partes da cidade? Me fala. Jota, esse é um projeto que está há muito tempo na minha cabeça. É o seguinte, a gente tem vários biomas aqui no nosso estado. Então, o ponto de partida seria identificar quais as árvores são adequadas para cada um desses biomas. Então, cada bioma, a gente pega ali algumas cidades e vai identificar quais são as plantas, por exemplo, para calçadas. Existem calçadas nas ruas das pessoas mesmo, né? Que de um lado, às vezes, tem poste e tem a fiação. Essa fiação ela é meio baixa. Então, a árvore que vai ficar lá abaixo dessa fiação, ela tem que ser adequada ao tamanho. E a outra, do outro lado da rua, de repente, pode ser um pouco mais alta essa árvore. Todas as duas têm que ter uma raiz que favoreça a calçada, que não quebre as calçadas, que não vá, né, destruindo a calçada ou a rua. Porque assim, quando você fala em arborização, e a gente vê muitas árvores que elas têm a raiz, que elas destroem a calçada e elas talvez causam prejuízo, às vezes, Sim. até para o público, né, e também ao morador. Você vai buscar todo um estudo para ver as árvores que são as mais corretas. Sim, e também tem um jeito certo de plantar, Jota, porque a gente também desconhece isso. As árvores elas não podem ser plantadas no mesmo nível da terra ali, do meio-fio, elas têm que ser plantadas um pouco abaixo. E criar uma manilha ali de impedimento dessas raízes, que são as raízes que que iriam, né, subir a calçada, elas estariam ali abaixo do nível da calçada, lá a uns 60 centímetros abaixo, 80 às vezes. Então, a gente tem uma manilha que direciona, que permite que a árvore vá crescendo e que a raiz continue lá embaixo. Que a raiz não se espalhe muito. Assim ela não vai se espalhar, ela está lá embaixo. E aí, por exemplo, em países de primeiro mundo, o que eles fazem? Eles colocam uma grade ali, para não existir um buraco. Então, fica a manilha, em volta dessa manilha tem uma grade, que inclusive, à medida que a árvore vai engrossando o seu tronco, essa grade ela pode ser sendo cortada para não machucar a árvore, para não podar a árvore de crescer. Né? E nisso gerar bastante sombra. Pois é, essa sombra é o principal. Se a gente fizer esse plantio dessas árvores de um lado e do outro da rua, essas árvores elas se encontram, formam umas alamedas tão bonitas. No sul do país a gente já tem isso. Em outros países de primeiro mundo também temos isso, então a gente só precisa adequar quais árvores deveriam ser plantadas aqui, para não sujar a calçada e para trazer essa sombra tão gostosa. Inclusive para poder proteger também a rua, porque o asfalto é necessário, mas quando pega sol no asfalto, Jota, o asfalto é preto. Quanto mais escuro o material onde o sol incide, mais calor. E o asfalto, ele é maravilhoso. Se alguém está com dúvida, põe o pé no asfalto. Como é quente? 2 horas da tarde. Muito quente. Luciana, você também, junto com a Cidade Inteligente, tem Evitar a Poluição. Deixa eu fazer pergunta. Sim. Além de evitar a poluição, como que a gente vai poder fazer? Porque, assim, hoje, alguns supermercados já não entregam sacola, mas outros lugares entregam, e as pessoas não têm como reciclar aquele lixo, às vezes. Como é que você pretende trabalhar essa reciclagem, essa não poluição, tanto de rios, porque toda vez que você fala em poluição, o lixo que sai de casa, o lixo que você carrega das lojas, de alguma coisa. E as pessoas, às vezes, não sabem onde jogar e nem sabem como fazer e o que fazer com eles. Como que é esse projeto de não poluição? Não poluição dos rios, né? É o seguinte, Jota, essa poluição que eu falo dos rios, que eu temo muito que nossos rios se transformem em rios poluídos como o Tietê, né? Esses rios, o que aconteceu com esses rios? Quando a gente tem o nosso esgoto
jogado lá nas usinas de tratamento, né, eles vão ser tratados. Mas acontece que o tratamento desse esgoto, ele precisa, para ser efetivo mesmo, a água que deve ir para esse esgoto, para esse tratamento de esgoto, tem que ser só do vaso sanitário. Se lançar toda a água da casa inteira, né, do comércio inteiro, dentro do mesmo processo de tratamento, esse processo ele é ineficaz. Ele precisa de ser tratado de uma forma separada, essa água das outras águas que não a do vaso sanitário. Então, eu sou arquiteta e eu gosto muito da parte de sustentabilidade, porque é uma parte que, ao mesmo tempo, barateia para as pessoas e favorece a natureza. Então, como seria esse barateamento para as pessoas? Se a gente filtra as águas que a gente usa dentro de casa, com exceção do vaso sanitário, a gente faz uma filtragem, a gente pode também pegar essa água e lavar as calçadas, molhar as plantas, inclusive fica mais úmido e fresco o nosso ambiente se a gente jogar essa água em volta da nossa casa mesmo. Isso favorece muito, inclusive, o plantio de árvores dentro de casa. Das árvores. É porque, assim, essa água ela é uma água que vai desperdiçada, vai para o esgoto, que o pessoal paga um absurdo de esgoto. Inclusive, a gente, de repente, poderia pagar menos esgoto, porque já não vai 80% para tratamento de esgoto, de repente vai 20% no máximo. Então, já acabaria diminuindo, inclusive, esse valor que a gente paga hoje para a concessionária, porque o trabalho dela diminuiria, a quantidade de água diminuiria e ela teria mais sucesso, inclusive, fazendo dessa forma, tratando apenas o esgoto do vaso sanitário. Aí a gente tem rios limpos, Jota. Essa é a minha vontade. Os peixes não vão sofrer, nem a nossa. Mas além dos rios, além da água, você sabe que também nossos rios sofrem muito com plástico, com garrafa PET, porque assim, junto com esse projeto tem que implementar, porque garrafa PET, plástico, a gente vê cada projeto de grandes empresas aí. Sim. Trazendo para tirar isso. E como a gente vê também pela TV, pela rede social, de muito plástico, muito. Esse lixo também, ele também agride os rios. Eu acho que eu acho que essa forma que você expôs essa água, o tratamento da água, sim, e os plásticos também vão estar todos globalizados, né, junto a esse projeto. Sim. Né? Com relação à separação do lixo, né, a gente já tem várias empresas aqui em Palmas, por exemplo, e em outras cidades também, aqui do Tocantins, que já fazem essa separação, essa coleta de alguns materiais. Né? Tem gente que, por exemplo, separa latinha, tem gente que separa papel e recicla esses materiais. Vidros também, enfim, tem vários materiais que são recicláveis. Então, assim, quanto mais a gente separa, esse projeto de separar e utilizar essas empresas que já fazem essa reciclagem, a gente favorece muito a cidade, inclusive o meio ambiente. Até uma proposta que eu tenho com relação a isso também, Jota, é de pegarmos o lixo orgânico. Já tem tantos condomínios que já fazem a separação do lixo. Por que a gente não pega esse lixo orgânico, né, e leva para quem planta? Porque esse lixo orgânico ele é ótimo para poder se transformar em adubo. É um adubo riquíssimo e muito barato. Né? Ele fica muito barato se a gente faz essa coleta do lixo orgânico já nas proximidades, dentro da cidade. Isso é bem interessante. Luciana, me responda, cidade inteligente ainda, você pretende criar um cinturão verde. Então. Como será esse cinturão verde e como você vai abranger as cidades, né? Que a gente não fala Palmas quando fala o estado. Como que será esse cinturão verde para aplicá-lo nas cidades? Jota, esse é um projeto que, inclusive, já deveria estar implementado aqui nas nossas cidades. Nós pagamos um valor altíssimo nas frutas, verduras. Por quê? Né? Porque é tão caro. Às vezes é mais barato comprar um macarrão, uma bolacha, e isso não é muito
bom para a nossa saúde. Então, ao mesmo tempo, isso é um projeto de saúde, economia e geração de renda. Né? Então, qual que é a ideia? A gente plantar em volta de cada cidade, para aquela cidade já ter o abastecimento mais facilitado, o valor já acaba sendo um pouco reduzido. A gente precisa fazer apenas algumas adaptações. Nosso sol é bem forte, né? A gente vai precisar de um sombrite e de irrigação. No mais, a gente vai estar melhorando a alimentação do nosso povo também e, por isso, a saúde. Então, é um projeto que eu acho muito bonito. Bem porque expansivo, né? Ele abrange porque, assim, várias áreas. Abrange várias áreas, porque vai ter que ter o produtor, né, o pequeno e médio. Como que você vai ser? Como vai ser a seleção para trazer esse projeto, esses produtores, o pequeno produtor, o grande produtor, vai se englobar? Como que isso vai ser para essas pessoas? Então, Jota, vai depender um pouco de cada região. Como nós temos vários biomas, vão ser, às vezes, umas frutas, umas verduras que nascem facilmente aqui, já lá no Bico do Papagaio já não é a mesma coisa, são outras. Então, vai ter ainda uma transferência dentro do estado, mas, assim, o básico, é importante a gente ter pelo menos o básico dentro de cada cidade para poder ajudar a alimentar as pessoas, né, daquela cidade. E poder ter uma verdura, uma fruta de qualidade, também sem agrotóxico. Exato. E isso, inclusive, estimularia um pouco as indústrias chegarem também, indústrias alimentícias, por exemplo, né? Enfim, Jota, essas são algumas ideias, inclusive outras, eu penso também em outras indústrias que são de outras naturezas que poderiam se achegar em cada uma das cidades. A gente poderia transformar o Tocantins num estado de primeiro mundo. Um estado de primeiro mundo. Luciana, me responda. Se você chegar à Câmara Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Sim. São 24 colegas junto com você. Sim. Como que você pretende defender esses projetos junto a eles para colocá-los em prática? Jota, esses projetos, eles são muito bons de toda a natureza, porque eles são bons para a economia do Estado. Quando a gente fortalece a nossa economia, a gente está fortalecendo a todo mundo, inclusive aos deputados também. Quando a gente favorece a qualidade de vida, a gente está favorecendo a qualidade da vida de todo mundo. Você vê, por exemplo, nós, que quando temos uma quantidade maior de verba, o que a gente faz? A gente quer ir a outros lugares, conhecer lugares bonitos. Se a gente transforma o Tocantins em um lugar bonito de se viver, vai ter inclusive mais turista, vai ser mais movimentado, tudo vai andar melhor. Então isso vai favorecer inclusive a eles. Então a gente precisa de fazer essa ideia chegar, só isso. Luciana, e como é que está sendo sua campanha nessa reta final, que hoje já falta 11 dias, mas eu não sei que dia que o seu internauta vai estar vendo, talvez no dia lá, vai ficar aí gravada. Como é que anda a sua campanha? Como é que anda? Jota, é a minha primeira vez, né? Primeira vez que eu estou me candidatando. E essa campanha está sendo muito boa, muito gratificante, porque a gente anda conversando com as pessoas, a gente explica cada um desses projetos, não em minúcia, como a gente está conversando aqui, mas acontece que eu entrego para ele as propostas, entrego o meu cartãozinho, mostrando, né, o tanto que foi feito com carinho, não só o cartão, nossas redes sociais estão todas sendo feitas muito com carinho, mas também a intenção que eu tenho por trás disso tudo. Jota, eu fui 8 anos, eu fui voluntária. Então, assim, é de coração que eu realmente quero que essas propostas sejam implementadas. Eu tive a oportunidade que muitos tocantinenses não tiveram de estudar. Então, eu quero retribuir. Existem muitos professores, eu peguei muitos professores que falavam isso. Olha, aproveita que você está tendo a oportunidade que muita gente não tem. E, realmente, eu estou aproveitando e estou fazendo o meu melhor para que essas ideias todas que eu fui desenvolvendo, captei de outros países, que elas cheguem realmente a serem implementadas aqui no Tocantins. Que bom, Luciana. Luciana, o que você espera no dia 2? Me fala para mim, dia 2, se hoje fosse dia 2.
Meu coração está tranquilo, porque realmente eu estou fazendo um trabalho muito bom. Você até perguntou como é que está sendo. A receptividade das pessoas é excelente. As pessoas todas com quem eu ando conversando, elas falam boa sorte, que Deus te abençoe, que Deus te acompanhe, que você consiga chegar lá. Enfim, meu coração está tranquilo, eu estou fazendo um papel muito bonito. Eu acho bacana de estar desempenhando esse papel, essa caminhada. Então, eu estou com o coração muito tranquilo. Eu não sei se vai chegar ou não vai chegar lá, mas a gente tem que fazer o nosso propósito, e eu espero muito que você, que está aí nos assistindo, conte com a gente lá na Assembleia Legislativa, porque a gente vai fazer isso se tornar realidade. Todas essas propostas não é da boca para fora. Eu realmente tenho esse empenho, sabe, Jota? Tudo que eu fiz na vida, inclusive quando eu fui funcionária pública estadual, que eu já fui, eu abandonei todas as minhas empresas e falei, agora eu estou aqui com vocês no Estado, e me dediquei como se fosse a minha empresa. Inclusive, montei uma empresa dentro do Estado, montei assim, configurei colegas para a gente trabalhar junto, e a gente desenvolveu muitas coisas para o Estado nesse momento. Então, eu gosto, acho que a gente fazer uma coisa que você durma com a cabeça tranquila é a melhor coisa do mundo. Isso é muito bom. Luciana, vamos chegar ao fim de Luciana Responde. Sim. Mas agora é a vez de você que está vendo aí, que está vendo o pessoal que tá agora aí vendo todas as suas respostas. É a vez de você vender aí o seu merchan, falar número, falar palavras finais, suas considerações finais. Pessoal, é um prazer estar aqui. Vai ser um prazer estar como sua deputada federal. Se você ainda não escolheu, ou se você já escolheu outro candidato, considere todas essas propostas. Acho que a gente tem que votar de uma forma consciente. Nós estamos fazendo uma campanha limpíssima e com muito prazer de fazer. Meu número é 22522, espero o seu voto no dia 2 de outubro de 2022. Peraí, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, vamos fazer assim. Luciana Cacheta Duarte, deputada estadual, né? E... número 22522. Aí, agora, dia 2 de outubro. 2 de outubro. O que você está pedindo pro pessoal dia 2 de outubro de 2022? Além de votar em mim, falar para os seus amigos, para os seus parentes, que tem uma candidata que está querendo chegar lá com toda vontade real e intenção real de implementar essas ideias maravilhosas para o nosso Tocantins. Que bom, gente. Eu fico muito feliz em poder estar aqui fazendo essas perguntas. Luciana, muito obrigado pelo convite a todos. Também obrigado pelo convite de vir fazer essas perguntas. Eu espero que você, internauta, você seguidor, tenha acompanhado. Então, volta lá no que você quer ouvir de novo, para depois você cobrar para ela lá. Exatamente, vai ser um prazer, inclusive convidar a todos. E mostrar um pouco desse trabalho. Luciana, obrigado, muito obrigado por você ter me convidado, e eu espero estar aqui mais vezes. É um prazer, Jota, é um prazer, equipe, e é um prazer a você também de estar aqui falando de todas as minhas propostas. Quer dizer, tem outros também, depois vocês vejam lá, tá joia? Um abração, um beijo no coração para todo mundo. Beijo, pessoal. Valeu.